A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu amigo, a minha amiga, que vai ouvir essa live. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos peço em o nome do Senhor, ao ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para o mundo. Amém? Não faça essa live por posição nem por dinheiro. É para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que a palavra pura e sincera chegue a cada um. Hoje é dia 12 de agosto de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus, porque todo o povo é de Deus. Vamos falar hoje sobre a ordenança do Senhor para ir evangelizar. Está em Marcos 16, verso 14 ao... Eu vou ler até o 20, mas nós vamos meditar entre o 15 e o 18. Vamos ler. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não dera crédito aos que o tinham visto já ressuscitados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Observe bem o versículo 16, vamos falar muita coisa sobre ele. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se puser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai, à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguia. Querido e eterno Deus, a tua palavra foi lida, meu Pai. Que o Espírito Santo do Senhor me impulsione. Tome meus lábios, meu coração, aleluia, para transmitir a palavra aos corações da humanidade, da igreja e de todo mundo que ouvir essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, queridos irmãos e irmãs, vamos começar a falar com a igreja, para o povo que conhece a Deus. Jesus Cristo não estava falando para um gentio, não estava falando para quem não conhecesse. Ele estava falando de incredulidade daqueles que conhecia, que tinham visto os milagres, que ouviram a palavra dele e não creram naquilo que os que viram, as mulheres, coisa parecida, falaram que Jesus Cristo era vivo. Eu estou falando com a igreja porque não é todos. Eu sou um pastor, não quer dizer que Deus é obrigado a revelar a sua face a mim. Porque primeiro não sei qual é o contato que o irmão ou a irmã tem com Deus. Só ela e Deus conhecem o contato. Outra coisa, não importa a confiança que Deus tem em mim como pastor ou na irmã ou no irmão que é membro da igreja. Importa o seu contato com ele. Na igreja tem muitas pessoas pecando, como esses povos, esses jovens, esse pessoal, andava com Cristo. Duvidaram das mulheres que Jesus apareceu, dizendo que estava vivo
e mandou avisar os discípulos. Outros já saíram e todos foram sabendo, mas alguns endureceu. Ele está falando diretamente de Dídimo, o homem que, Tomé, que se não vê, tu colocou a mão no lado do seu escravo, não crereis. Jesus Cristo está lançando em rosto a dureza do coração. Lembra que Jesus Cristo falou para ele ser de crente e não incrédulo. Ele estava na mesa e eu falei, censurou a incredulidade e dureza dos corações, porque não dera crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. Agora eu quero voltar para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, para os pastores, para os doutores, que às vezes você lê de mundo e acha que uma credencial no seu bolso te dá o direito do acesso diante de Deus, ou de ser juiz do servo ou da serva de Deus, que Deus se manifesta pelo seu Espírito e revela a sua vida, a sua santidade, o seu poder, a cura. Cuidado, igreja, para não perder a salvação. Não pense que porque você é igreja, porque você é batizado, porque você toma ceia, porque você e eu somos pastores, porque damos ordens, temos direito de entrar no céu. Para! Vamos ver o que Jesus Cristo falou. E disse-lhe, ide por todo o mundo, diz para os discípulos, pregai o evangelho a toda criatura, pela bondade do Senhor. Ele ordenou os discípulos, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por isso chegou em mim e em ti, em nós, os gentios. A palavra do Senhor Jesus Cristo é ide por todo mundo. Não era só para o povo de Israel. Todo mundo. Vamos ver o 16 que diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você é salvo, meu irmão. Você é salvo, minha irmã. Você é salvo, pastor. Você é salvo, obreiro. Você é salvo, cantor. Eu sou salvo. Ou seremos salvos no futuro. Não é porque eu sou batizado. Eu criei a palavra que os discípulos receberam para pregar. Foi a palavra que eles ouviram de Jesus Cristo. A palavra que eles receberam foi o poder. Ele não mandou cursar nenhum tipo de teologia. Ele disse para eles, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A palavra de Deus nos afirma que no dia do Senhor nós vamos conhecer a diferença entre o justo e o injusto. Porém, quem não crer também será condenado. Aqui abre-se um parente porque a igreja são juízes, a maioria, descendo do altar. Isso é demônio. Pregue o evangelho a toda criatura. Pastor, eu já tenho pregado, mas esses corações endurecidos. Será que você tem pregado o evangelho? Veja o versículo 17. O que é que acompanha o pregador do evangelho de Jesus Cristo? Ordenança do Senhor Jesus Cristo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Por isso não tem o evangelho crescido
convertido, transformado corações, porque não tem crença. Estes sinais hão de acompanhar quem crê. Em meu nome, disse Jesus. Essa é a teologia do Senhor Jesus Cristo. Expelirão os demônios. A igreja de hoje, do século 21, expulsa demônio, liberta os demoniados. Seja sincero. Satanás está se andando dentro das igrejas. Esses sinais seguirão acompanhando aqueles que crer. Em meu nome expelirão demônios. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, essa é a teologia de Jesus Cristo, ordenância dos discípulos aos discípulos. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aqueles que não crer, serás também condenado. Nem está salvo aquele que creu já hoje, e nem estará condenado aquele que não crê hoje. É no futuro. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Tudo isso é em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando pregamos o Evangelho, que aparecem endemoniados, e nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos o demônio, a fúria de Satanás, que a pessoa cai por terra e se levanta liberto. Aleluia! As línguas estranhas, as línguas dos anjos, aparecem aos lábios daquele que crê. Então o mundo ouve a palavra porque viu os milagres. A autoridade que é nas mãos de um homem não é porque esse homem é grande, é porque é a ordenança de Jesus Cristo. É o poder de Jesus Cristo que está no coração desse homem. A virtude do Espírito Santo e o poder dos céus que está nas mãos dele. Veja o que ele falou. Quando eu pego o evangelho, se pegarem uma serpente, não vou pegar para apavorar, mas se porventura eu pegar algo e ali estiver a serpente, se crer, esse veneno nem o mal fará. A palavra de Deus. Isso aconteceu com o grande apóstolo São Paulo. Quando chegou na ilha, aleluia, que ele estava todo molhado, estava no navio, o navio foi desmantelado, juntando os feixes de madeiras, gravetos para fazer o fogo, a serpente, a víbora, fugindo do calor do fogo, atracou nas mãos de Paulo. Ele chacoalhou ela e lançou. Diz que os moradores da vila olharam esse homem é um criminoso. Escapou da fúria do mar, mas o Senhor fez justiça. Passado o seu tempo, ele não inchou e não morreu, não teve nada. O povo que estava julgando agora passava a crer, ver ele como um santo homem de Deus. Portanto, meu irmão, se pegar serpente, alguma coisa mortífera, se beber também, uma serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Ainda que esteja atraído ou forçado, ou por engano você toma alguma coisa mortífera,
Por isso o crente não deve comer ou beber sem antes apresentar ao Senhor. Se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal sucederá também. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem vai pregar este evangelho tem que ter uma bagagem do poder do Senhor Jesus Cristo. Tem que viver pela fé. Não é viver por experiência minha, é a experiência do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver. Mas se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados irmãos, você vai pregar o evangelho aonde? Na igreja. E quando alguém está canceroso, a medicina tem desenganado, você diz, vamos orar pela família. Que poder de confiança você tem em Jesus Cristo? Como você crê que Jesus Cristo cura um canceroso? Como você e eu, como vai à igreja, oferecer a este mundo a vida eterna, cura das enfermidades, transformações nos corações, se o mundo não vê a virtude do Espírito Santo em nossas vidas, se nós estamos sujeitos, sem crer que Jesus Cristo possa libertar. Meus queridos irmãos e irmãs, lembre-se de uma coisa. Todo aquele que o Senhor Jesus Cristo a chamou, Ele os capacitou, Ele santificou, para que vá e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho para ser social. O Evangelho de Jesus Cristo é para morar nas mansões celestiais, não é para ficar neste mundo. Este mundo é para pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, falar a língua dos anjos, para onde nós vamos morar. Será, meus irmãos pregadores da palavra, pastores e obreiros como a mim, batizados, membros, que glorifica dizendo que vai morar no céu, que é cidadão celestial. Será que meditou nesta palavra? Será que na minha vida há fé o suficiente para dizer para esse homem, para essa mulher, que está cego, se eles procurarem, eu não posso oferecer a cura dessas enfermidades para manifestar o povo para que aceite Jesus. Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo andava nas estradas empoeiradas na Palestina. Quando o povo, leprosos, coxos, cegos, paralíticos, sabia, dava-se um jeito de ir até onde ele estava. E quando chamavam a ele, todo quanto clamava e pedisse, filho de Davi, tende misericórdia de mim, ele pararia, voltava-se a si. E qual é a sua petição, qual é o seu problema? Ele disse ao cego. O cego disse, eu quero ver. Ele disse, vê, a tua fé te salvou.
Esse moço foi curado das vistas e foi salvo pela fé. Será que nós podemos meditar na palavra? Porque esse Jesus Cristo acabou de dar os mandamentos para nós. Ele foi o Senhor Jesus Cristo, depois de dar falado essa, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. Ele ordenou, deu as ordens para os discípulos. Após essa ordenança, ele foi recebido no céu, sentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, nós, a igreja, pregara em toda parte, cooperando com eles o Senhor Jesus, e confirmando as palavras por meio de sinais que se seguiram. Jesus Cristo, quando ele manda pregar a palavra para a salvação de uma alma, não importa que esteja paralítico, se a pessoa pedir, se a pessoa tiver fé, a minha fé, por obediência ao Senhor Jesus Cristo, porque ele já me ordenou, Antônio, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Eu posso dizer, Senhor, mas ali tem serpente, tem víboras. Senhor, tem veneno. Ele está dizendo para mim, Antônio, que por acaso pegar alguma serpente na estrada, nenhum mal lhe fará. Se beber alguma coisa mortífera lá, por engano, nenhum mal lhe fará. Eu estou à destra do Pai, mas eu estarei contigo todos os dias da sua vida, cooperando nos sinais, nos milagres que eu ordeno você falar. Meus irmãos, será que uma família que tem um ente querido importante, desenganado pela medicina, ainda que ele tenha muito dinheiro, se eles ouvirem essa palavra e crerem e pedir uma oração, dizendo como falava com Jesus Cristo, mestre, venha à minha casa, o meu filho está miseravelmente enfermo. Se hoje esse povo clamar, não é dizer eu vou à igreja fazer um sacrifício, não. Essa pessoa que tem alguém importante na família, na sociedade, desenganado pela medicina, se eles crerem e procurar a minha pessoa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não importa qual é a enfermidade, irei pôr as mãos sobre este enfermo. Mas será que na hora que eu chegar no leito de enfermidade, aonde está essa pessoa, eu vou balançar a cabeça e dizer, como diz os médicos, não tem mais jeito? O médico Jesus Cristo está comigo. Aquele homem que deu a palavra, ide e pegai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo no futuro. Porém, aqueles que não crerem será condenado. Eu não sou juiz. Eu tenho que fazer o quê? Impor as mãos sobre o enfermo. Curar a enfermidade. E aqueles que estão em volta,
que crer nesta milagre e aceitar a Jesus Cristo e for batizado, não será apenas curado da enfermidade física, mas será salvo no dia do Senhor Jesus. Será levantado do pó da terra e colocado num alto pedestal. Meus amados irmãos e pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos trocar as teologias pela bondade do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a glória do Pai. Vamos orar pelos paralíticos, aqueles que crêem, aqueles andarilhos, aqueles paralíticos da cadeira de roda, desenganados pela medicina, que vire pedir a oração, seja curado, seja levantado da cadeira de roda, do leito de enfermidades paralíticos. Os cancerosos sejam libertos dessa praga chamada câncer. O cego pode ver para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E este mundo, vendo estes milagres, esses prodígios acontecendo pelo poder da palavra, pelo poder do seu Espírito Santo do Senhor, as mãos colocadas e as minhas, mas a mão que cura é de Jesus Cristo que está comigo todos os dias. O mundo seria mais humano, o mundo teria mais alma salva, porque o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho raso, o Evangelho de Jesus Cristo é fundo. O Evangelho que transforma o coração de pedra em um coração puro e sincero. É o Evangelho que transforma o coração de um rei duro num coração de um rei bem mole, um coração do rei que chora, que tem liberdade aos seus servos. E o coração de Jesus Cristo é tão amoroso que não basta ter feito os milagres que ele fez, mas ele sabia que os anos que ia passando, ia ter muitos enfermos. Como está a igreja do Senhor Jesus Cristo? Como estão os homens chamados para fazer essa obra? Estão cheios do Espírito Santo. Vive pela fé no Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, você participa do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Você testifica, você fala a língua dos anjos. Mas será que você tem a percepção de que é a ordenança do Senhor Jesus Cristo e de pregar o Evangelho a toda criatura? Aquele que crê e for batizado será salvo. Igreja, não pense que já estamos salvos. Seremos salvos no futuro. Será estar no futuro. Não condene o mundo. Não condene o ladrão, salteador, transportador de drogas, adulta, prostituta, afeminado, lésbica, nem o macumbeiro, porque ainda não estão condenados. Serão condenados no futuro. E muitas dessas pessoas que eu tenho te falado poderão, ouvindo esta palavra, vendo os sinais que o Senhor faz, se converterem ao Senhor e também será salvo. Jesus Cristo não veio para salvar a nação de Israel. Ele veio para que todo mundo, aquele que crê, porque Jesus Cristo, o Pai, tinha poder para mexer no coração de Israel,
Fazei com que Israel aceitasse o seu filho e o abraçasse. Aí não sobrava para nós o gentio. Mas esse mesmo Deus tem o poder para endurecer o coração da nação de Israel, para que não aceitasse ao seu filho, para que agora todo aquele que crê seja estendido a salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Este sinal acompanharão aqueles que crêem. Estes sinais acompanharão os que crêem. Não é porque você é crente, não é porque eu sou crente, não é porque é pastor que crê nos milagres do Senhor Jesus Cristo. Quantos pastores, quantos obreiros, quantos homens grandes, por não conhecer o Senhor Jesus Cristo, repreende um vaso que Deus o levantou. Um homem, uma mulher que crê no poder do Senhor. A revelação divina não é para todos, mas é para todo aquele que crê e tem os lábios preparados para transmitir, o ouvido afinado para ouvir, e a mente, o coração amoroso para não matar. Porque Jesus Cristo, Ele está dizendo, porão as mãos sobre os enfermos. Quantos irmãos e quantas irmãs que estão enfermas na alma. O coração está caído, está abatido, só chora. E temos que colocar as mãos nessa irmã, vou abraçar e dizer, Jesus Cristo é contigo, conta comigo. O Espírito Santo de Deus é contigo. Quantos irmãos e quantas irmãs que e disse, para mim não dá mais. Ninguém deixa eu fazer a obra. Meus amados, a obra de Deus foi ordenada por Jesus Cristo, não foi por mim. Por que você não pode fazer a obra, minha irmã? Orem, medite na palavra, ame a Deus sobre todas as coisas e ama o seu semelhante como se fosse a você mesmo. Doa sua vida por uma alma, ainda que esteja nas drogas, na prostituição. Ele poderá ser salvo se ele crer e permanecer fiel, arrependido dos seus pecados, será salvo, como você e eu, se permanecermos fiéis, seremos salvos na eternidade. Aleluia! Para isso vamos orar. Você, meu irmão e minha irmã, nós que pregamos esse evangelho, tem que ter uma certeza, um ponto de vista. Preciso ser cheio do Espírito Santo. Preciso de orar. Preciso de ter amor no meu coração. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo receber o maná que vem dos céus. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Na igreja tem muitos cancerosos. A igreja tem muitos lunáticos. Na igreja tem muitas pessoas atribuladas de espírito. Tem muitas pessoas louvando e pregando, mas o coração dele é apegado com as coisas deste mundo. Tem muitos pastores que pastoreiam a igreja segundo a ordenança dos amigos. É como o filho de Salomão, que foi dirigir a nação segundo o conselho dos seus jovens amigos. Nós, pastores, temos que fazer a obra de Deus na direção da pessoa bendita do Espírito Santo, para que a igreja não caia em descrédito. Uma igreja que não tem poder, uma igreja que não tem cura divina,
Uma igreja que não tem línguas estranhas dos anjos. Uma igreja que não tem liberdade. É uma igreja morta. A liberdade da igreja é dada pelo Espírito Santo de Deus. Pastores, meus amigos, Jesus Cristo vos ama. Em pleno século XXI, o Senhor tem transformado a casa de Deus no palanque de política. Está vazio do Espírito Santo, meus queridos. O Espírito Santo não faz parte com a política, porque Jesus Cristo não fez parte com a política. Igreja do Senhor Jesus Cristo, olha o que estão passando este país. Você imagina se aqueles pastores que estavam lá no Congresso tivesse a visão de José, essa nação tinha prosperado nos 4 anos. Mas os pastores estavam concordando com mentiras. E Jesus Cristo está triste. Pastores, Deus te chamou para impor as mãos aos enfermos. Você não pode pregar a palavra e dizer à pessoa: vai em paz, Jesus vai cuidar de você. Jesus Cristo não fez isso. Todos que chegaram diante dele, pedindo misericórdia, levantaram curados. E os discípulos ele enviou para fazer a obra dele. E ele está sentado à destra do Pai. Mas ele, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, confirmando as palavras por meio de sinais que se seguia. Quais são os sinais, meus amados, que estão seguindo os pregadores da palavra, aqueles que ordenam? Os senhores não estão vindo, que os senhores estão manipulando o povo que está com medo da morte. Pegue a palavra com autoridade. Quem está canceroso, essas coisas pregadas no meio da palavra. Quem estiver canceroso e crê que Jesus Cristo vai te curar hoje, você levanta e vem à frente. E eu estou pregando. Se porventura tiver alguém que esteja paralítico e crê que Jesus Cristo vai curar você da paralisia, não crê na palavra humana, crê em Jesus Cristo, você sai do seu lugar e vem até a frente. E continua pregando a palavra. Se tem uma pessoa que está cego, se você crê que Jesus Cristo vai abrir as suas vistas, sai do seu lugar e vem à frente. Você tem de crer e Jesus Cristo vai fazer. Se você está diabético e crê que Jesus Cristo vai curar essa diabetes, sai do seu lugar e vem à frente. Se tem alguém que está com seu problema no coração e crê que Jesus Cristo restaura o coração e coloca o coração novo, vem à frente, porque Jesus Cristo vai fazer. Toda sorte de enfermidade que esse povo está sofrendo, tribulações, cada um que tiver um desses problemas, se crê no Senhor Jesus Cristo, vem à frente. Quem vem, fica aqui de joelho.
ou em pé, não importa como você fica. Se você crê, eu continuo pregando. Aquele que crê será curado. Mas se você aceitar a Jesus Cristo ainda, será salvo no futuro, no dia do Senhor Jesus Cristo. Terminando esta palavra, olhando para baixo, eu estando no púlpito, vendo todos aqueles enfermos. Quem sou eu? Eu devo descer do altar, impor as mãos nesse homem, e dizer: Deus, o Senhor sabe a enfermidade, e ele crê está na tua presença. Eu ordeno a cura. Tira a mão deste homem e coloca nesta mulher. Apresenta de coração essa mulher a Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, devolve a saúde dessa mulher. Todos que ali estão, se tiver alguém endemoniado, Deus, nas tuas mãos está essa vida, liberta das garras de Satanás. Toda obra de macumbaria, toda obra do inferno cairá por terra. Aquelas pessoas serão curadas. Porém, se eles não aceitarem Jesus Cristo, no futuro serás condenado. Mas se crer ao Senhor Jesus Cristo, eles vão alcançar a cura dessa enfermidade hoje e a salvação eterna. Aonde você está, na sua casa, e ouvir esta palavra, se crer, não importa a enfermidade, se é depressão, se é infarto ou se é paralisia, se é AVC, se é cegueira, ou se é demência na cabeça, se é o mal de Alzheimer, se é paralítico, se nasceu desse jeito, se é canceroso, qualquer tipo de enfermidade que estará aí, se você crer, hoje Jesus Cristo vai curar. Mas se você aceitar a Jesus depois, também será salvo no futuro. Eu estarei orando, e todo aquele que crê nesta palavra pode pedir. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: Deus, eu creio nesta palavra. E no final desta simples e humilde oração, lembra-se que eu estarei colocando em espírito a mão na sua cabeça, e todos que crescerão curados. Pai querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus querido e santo, aquele que está enfermo, o Senhor conhece a enfermidade desse homem e desta mulher, desse jovem, dessa criança, desse obreiro, desse pastor. O Senhor conhece a necessidade. Estou orando, Pai querido e amado, impondo as minhas mãos poderosas, mesmo à distância, porque a mão do Senhor Jesus Cristo estará sobre a minha. Ele confirmará, Senhor, agora a palavra com sinais e prodígio. Você que está aleijado, levanta-te, se crês e anda para a glória do nome do Senhor. Você que é cego, abre as suas vistas em o nome do Senhor Jesus Cristo e vê este mundo. Você que nasceu paralítico, se crê, levanta deste leito, porque Deus é poderoso. Você que é canceroso, faça agora o exame e veja a cura da enfermidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que tem o coração fraco, glorifique o nome do Senhor, porque recebeste um coração novo, se crê nesta palavra. Jesus Cristo é poder. O Evangelho de Jesus Cristo é Evangelho de poder, aleluia, de amor, de salvação. Querido Deus, visite esses corações. Aplaca, Senhor, a fúria do inimigo dessas vidas. Põe por terra, meu Pai querido, todo impedimento
Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Pai, salve essa nação, salve o presidente, os governadores, os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senado, juízes na corte brasileira. Salve este mundo, salve o adulto, o prostituto, o afeminado, o ladrão, o salteador, o macumbeiro e macumbado, o estuprador. Salva o andarilho, expulsa toda obra de Satanás da vida do homem e da mulher, meu Pai. O Senhor fez a tua imagem e semelhança. Toda obra de Satanás na vida do ser humano. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo cobre com o sangue do Cordeiro a minha vida, a vida da minha família. Eu agradeço ao Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Deus abençoe a igreja, abençoe meu pastor, os demais pastores, meu Pai. Eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de ser chamado teu filho. Eu sou grato, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família, que Deus abençoe essa nação, que Deus abençoe a minha família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.